Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse comentário bíblico, capítulo por capítulo, verso por verso, e nós vamos continuar a mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia. Já falamos sobre 4, no capítulo 2, que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Agora vem as mensagens à igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Vamos então meditar nessas 3 últimas igrejas e depois dar uma visão geral das cartas, a interpretação bíblica que se faz dessas cartas. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Presta atenção, Jesus já tinha dito a Éfeso que ele tinha 7 estrelas. Agora, para Sardes, ele diz a mesma coisa. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Diz que quando Jesus dá uma característica sua, pessoal, do Cristo glorificado, tem a ver com a situação da igreja. Sardes estava morta, precisava do Espírito para reviver. Olha só, isso diz a igreja de Sardes, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vive e está morto. Imagine só uma igreja que estava morta. Tinha nome que vivia, mas estava morta. Precisava do quê? Do Espírito de Deus. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Jesus falou, já que você está morta, já termina de morrer logo. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não só estava morta, suas obras diante de Deus não eram perfeitas. Deus procura as nossas obras e nós temos que, para as nossas obras ter algum valor diante de Deus, tem que ser feita no Espírito, na carne, vão ser sempre imperfeitas. Lembra-te, pois, do que tens recebido. A advertência era para que eles se lembrassem do que tinham recebido, e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, a vigilância é importante, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Cristo promete vir repentinamente. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem, mas a vigilância deve ser constante. A Bíblia ensina que nós devemos vigiar e estar firmes, em 1 Coríntios 16, 13. Efésios 6, 18 diz, vigiai e perseverai. Em 1 Tessalonicenses 5, 6 diz, vigiai e sede sóbrios. Em 1 Pedro 4, 7, vigiai e orai. Em Apocalipse 3, 2, diz, vigiai e confirmai. Ser vigilante e confirma. Lembra, pois, o que tem recebido, e se não vigiares, virei a ti como um ladrão. A volta de Cristo em si é prometida como o ladrão que vem de noite. Não é, quer dizer, repentinamente, na hora que ninguém pensa. E é o que diz aqui, não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Graças a Deus havia sempre o remanescente fiel, que não contaminou suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Porque eles não contaminaram as vestes, andariam de branco. Branco indica pureza. Pureza, santidade. O que vencer, e essa é a promessa, o que vencer será vestidos de vestes brancas. Que maravilha, né? E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. A promessa de ter o nome no livro da vida. De maneira nenhuma o riscarei. Isso quer dizer, riscarei o seu nome do livro da vida, é que aqueles que pecam contra Deus, o nome é riscado do livro. Diz que toda pessoa quando nasce, o seu nome está no livro da vida.
mas depois ele peca e o nome é tirado do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Cristo promete para aqueles que confessam o seu nome, que ele também vai confessar. Vestidos de branco, não tirarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o meu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Sardes, qual é o louvor? É que alguns não contaminaram suas vestes. Qual é a reprovação? Tinha nome que vivia, mas estava morta. Note que também aqui no capítulo 3 muda a ordem. Antes Cristo dava o elogio primeiro e depois a reprovação. Com Sardes ele começa logo com a reprovação e depois vem o elogio. A instrução: arrepende-te e lembra do que tens ouvido e guarda. Promessa: vestes brancas. Nome no livro da vida, não é? E não será arriscado do livro da vida. E Jesus promete confessar o seu nome diante do Pai e dos anjos. Que maravilha, não é? Não só o nome está no livro da vida, o nome nosso será confessado diante dos anjos e diante do Pai. Vamos para a sexta carta, a igreja de Filadélfia. Filadélfia vem de duas palavras, filo, que quer dizer amado, adelphos, irmãos. Então, Filadélfia significa irmãos em amor. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Olha as qualidades dele: santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. No capítulo 1, verso 18 do Apocalipse, diz que Jesus possui a chave da morte e do inferno. No capítulo 3, verso 7, diz que ele possui a chave de Davi. Chave é símbolo de poder. Chave da morte e do inferno, poder sobre a morte, poder sobre o inferno. Chave de Davi, poder sobre a casa de Davi. Ele é o verdadeiro descendente de Davi, o filho de Davi, o Messias. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aquilo que Cristo abre, ninguém pode fechar. E aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Mas olha a promessa: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Cristo promete à igreja de Filadélfia uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, ela tinha pouca força, mas guardasses a minha palavra. Meu irmão, que lição! Mesmo que a gente tenha pouca força, mesmo que a nossa força não seja grande, o segredo é guardar a palavra. Guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Guardar a palavra dele em nosso coração, procurar viver e não negar o seu nome, vai resultar em galardão. Também em Filadélfia parece que tinha alguns da sinagoga de Satanás. Isso parece que são judeus que se opunham à igreja, e toda oposição à igreja é satânica, por isso é chamada sinagoga de Satanás, não é? Jesus já havia mencionado a igreja de Esmirna, dos da sinagoga de Satanás. Agora, Filadélfia, também os da sinagoga de Satanás. O interessante é que essas duas igrejas que sofrem oposição dos da sinagoga de Satanás, Esmirna e Filadélfia, não recebem nenhuma repreensão do Senhor. Parece que essa perseguição já era suficiente. Eis que farei que os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são judeus verdadeiros, mas mente, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Que vingança! Faria esses judeus se prostrarem e adorarem e saber que Jesus os ama.
Como guardar a palavra? A palavra é o segredo da igreja de Filadélfia. Como guardar essa palavra da minha paciência? Também eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Cristo menciona uma hora de tentação. Muitos entendem essa hora de tentação como a grande tribulação. Cristo promete guardar, alguns veem como guardar, proteger, mas outros enxergam como guardar, como recolher, como o arrebatamento da igreja. Então esse é o sentido de guardar, recolher ela para si. Pode ser também guardar durante a luta, mas a ideia aqui é guardar e retirar. Por isso que a igreja de Filadélfia é conhecida como a igreja do arrebatamento. A igreja que não negou o nome de Jesus, a igreja que guardou a palavra de Jesus, que permaneceu na palavra da sua paciência. Eu também vou te guardar da hora da tentação. A igreja que tem a porta aberta e não fecha, ninguém pode fechar. Aí Jesus olha a promessa, eis que vem sem demora. É interessante o fato dele querer guardar da tentação relacionado com a sua vinda, não é? Então, por isso que muitos enxergam como a igreja do arrebatamento. Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa igreja tem uma coroa, a coroa da vida. Para Esmirna ele promete a coroa da vida, mas para Filadélfia ele manda que guarda já a coroa para que ninguém tome. A quem vencer, olha a promessa, farei coluna no templo do meu Deus. Que maravilha ser uma coluna, né? Pedro diz que nós somos pequenas pedras no edifício de Deus, na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 2. Mas aqui, no Apocalipse, diz que Deus, Jesus promete fazer coluna de nós no templo de Deus. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Coluna, o nome. Qual é o nome? Yahweh, Yahvé, Jeová. Qual é o nome que será escrito? O nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. É o nome da cidade, parece que é a Nova Jerusalém. Está aqui, ó. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Teu nome escrito do meu Deus e também o meu novo nome. O nome pelo qual ele é chamado em Apocalipse 19:13 é palavra de Deus. Ele promete escrever o seu nome na igreja, não é? A igreja que guardava a palavra, tinha pouca força, mas guardou a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a promessa, a exaltação, é que guardou a palavra e não negou o nome. A reprovação nenhuma. A instrução, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Promessa, coluna no templo do meu Deus. Escreverei o meu nome e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Vamos para a 7ª e última carta dessas 7 cartas à igreja do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A palavra lau no grego significa povo. Diceia é cidade, cidade do povo, Laodiceia. E parece que o povo aqui é que mandava mesmo na igreja. Porque Jesus aqui parece ficar do lado de fora. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Isso diz o Amém, a fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Interessante. Aqui quem está falando é a criação, o princípio, né? O primogênito de toda a criação, o início de toda a criação de Deus. O Amém, aquele que também diz Amém, quer dizer assim seja, a fiel testemunha e verdadeira. São identificações que nós encontramos de Jesus no capítulo 1.
eu sei as tuas obras. Jesus sempre sabe. E que nem és frio nem quente. Diz que em Laodiceia havia águas térmicas e havia águas nem fria nem quente, águas mornas. E conforme tomava essas águas ou água morna, normalmente causava nas pessoas o desejo de vômito. Interessante Cristo usar a mesma coisa aqui. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, não havia fervor do Espírito e também não havia uma frieza de tudo. Não é tomara que foras frio ou quente, Jesus preferia que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. As águas mornas de Laodiceia causavam ânsia de vômito nas pessoas. E Jesus usa essa ilustração, bem conhecido pelos habitantes de Laodiceia, dizendo que ele está pronto, ou prestes, a vomitá-los da sua boca. Vamos ver essa igreja. Essa igreja tinha se tornado independente, não dependia mais de Deus. Parece algumas igrejas de nossos dias. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Oh, coisa terrível. Querer se independizar de Deus, ser independente de Deus. Nós precisamos de Deus ao tempo todo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Olha só, como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado. Desgraçado é que já perdeu a graça. E miserável, oh miséria, hein? E pobre, e cego e nu. Interessante. Enquanto eles achavam que era rico, Jesus disse que era miserável e pobre. Cego e nu. Cego e nu. Não tinham vestes. Pelo menos em Sardes, alguns não tinham deixado manchar suas vestes brancas. Mas aqui, esses aqui estavam nu. Não tinham nem sequer vestes espirituais. Miserável, pobre, cego e nu. Cinco qualidades da igreja de Laodiceia. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A pior cegueira espiritual. E nudez também. Aconselho que de mim compras ouro provado no fogo. Olha só, ouro para quê? Para que te enriqueças. Ouro provado no fogo. A nossa fé, Pedro diz que é como o ouro que é provado no fogo na sua carta. Nossa fé. Então, olha só, o ouro no fogo, quer dizer, a fé provada no fogo. Para que te enriqueças. E vestes brancas, Sardes tinha, mas os de Laodiceia estavam nu, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E como era cego, e unja os olhos com colírio, para que veja, como é bom ter um colírio santo, para abrir os nossos olhos espirituais. E olha só o que Jesus fala, eu repreendo, quem repreende, e castigo a todos quanto amam. Quando o Senhor castiga, quando o Senhor repreende, só tem um propósito, o nosso arrependimento. Deus não repreende e castiga para destruir. Deus repreende e castiga para levar ao arrependimento. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não é? Nós temos que ter o zelo de saber quando estamos errados e se arrepender. Eu tenho um amigo meu, pastor, que ele diz, o diabo tira a vergonha da pessoa para pecar. Depois, põe a vergonha para a pessoa não confessar. Não, nós temos que confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Você, pois, zeloso. Tenha zelo pelas coisas de Deus. Tenha temor e arrepende-te. O segredo para conseguir a graça é um arrependimento. Mas não um arrependimento de boca, não um arrependimento artificial, mas um arrependimento sincero, quebrantando o coração.
voltando-se totalmente para Deus e querendo romper os laços com o pecado. Arrepende-te, eis que estou à porta. É interessante. Para a Filadélfia, a porta estava aberta. Mas aqui, Jesus está na porta e bate. Parece que ele está do lado de fora da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, agora a igreja tem que abrir a porta. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Diz que a maior intimidade que você tem no Oriente é sentar para comer. Nunca se senta para comer sem paz. Nós vemos isso quando Labão perseguiu a Jacó. Os dois chegaram, que Jacó saiu às escondidas, levou as filhas, não houve nem tempo de despedir. E aí quando Labão foi com seus homens, alcançou Jacó, depois de os dois discutirem, houve um acordo de paz, e aí eles sentaram para comer. No Oriente é assim, só se senta para comer com quem tem paz. Cristo promete que está à porta e bate. Se a gente abrir a porta, ele entra, se assenta conosco e ceia. Quer dizer, vai fazer as pazes conosco, vai fazer as pazes para estarmos com Deus. E aí, ao que vencer, lhe concederei, olha que vitória, que se assente no meu trono. Uau! Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Parece que Cristo se assentou no trono do Pai, o próprio trono de Cristo, que é a direita do trono do Pai, parece que está vazio. Cristo se assentou no trono do Pai. E o trono da direita, que é o de Cristo, está reservado para aqueles que vencer, para se assentar no trono dele. Que maravilha, que promessa boa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, somente recordando, nós temos aqui um quadro das 7 cartas do Apocalipse. Cada igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A aprovação das igrejas, infelizmente, Laodiceia não tem nenhuma aprovação. A repreensão, a igreja de Esmirna, nenhuma. A igreja de Filadélfia, nenhuma. E coitadinha de Laodiceia, morna, estava pronto a ser vomitada, não é? Morna. Aí a instrução, a maioria delas é chamada a se arrepender, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Para a Filadélfia não manda arrepender, mas manda continuar guardando o que tem para que ninguém tome a coroa. Para Laodiceia, sê pois zeloso e arrepende-te. Não é? Para Esmirna, não manda arrepender, só manda ser fiel até a morte. As promessas. Para Éfeso, árvore da vida. Para Esmirna, a coroa da vida. Para Pérgamo, maná escondido, pedra branca, novo nome. Para Tiatira, autoridade sobre as nações, a estrela da manhã. Para Sardes, vestes brancas, o nome no livro da vida. Para Filadélfia, coluna no templo do meu Deus, na sua cidade, a nova Jerusalém. Para Laodiceia, sentar-se no trono de Cristo. Vale a pena lutar e vencer, vale a pena nos aproximar de Deus com temor, buscando uma comunhão mais profunda, uma comunhão maior com Ele. Não é uma comunhão onde Cristo é glorificado e exaltado para todos sempre. Amém? Essa é a carta às 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas revelam o estado em que aquelas igrejas se encontravam. O Apocalipse continua falando conosco hoje, porque, infelizmente, esse é o estado também de muitas igrejas. Há igrejas que perderam o seu amor, há outras que estão sendo perseguidas, como Esmirna, perdeu o amor, Éfeso, Esmirna.
Há igrejas que têm o trono de Satanás, como Pérgamo. Há outras que têm imoralidade, como Tiatira. Há outras que estão mortas, como Sardes. Há outras que têm pouca força, como Filadélfia. E há igrejas que se sente rica, independente de Deus, como Laodiceia. Apesar de ser 7 ser a situação da época, muitos que usam a interpretação futurista e histórica, e como eu disse, nós sabemos que havia mais igreja na Ásia, havia igreja em Herápolis, em Colossos, em Mileto. Nenhuma dessas cartas foi dirigida às outras. Por que 7? 7 é o número completo. A semana tem 7 dias. Conforme termina o 7º dia, terminou a semana. Então, na interpretação, apesar dessas igrejas ter existido, ter sido a condição dessas igrejas, na interpretação futurista e histórica, acredita que esse é o período da igreja. Porque no capítulo 4, depois tem uma porta aberta no céu e João sobe para começar a ver as coisas da perspectiva do céu. O que muitos interpretam essa porta aberta e João subindo como o arrebatamento da igreja. Então, as 7 igrejas, muitos vê como o período da igreja até a volta de Cristo. Então, olhando assim, Éfeso, que é a primeira, seria a igreja apostólica, ou seja, a igreja do tempo dos apóstolos, que vai desde a morte de Cristo até a morte do último apóstolo, nesse caso João. Então nós poderíamos dizer que Éfeso seria a igreja do primeiro século, a igreja que vai do ano 30 ao ano 100, quando João morre, perto do ano 100. Esmirna é a igreja perseguida, a igreja martirizada, que foi o que aconteceu no 2º século, do ano 100, começou a perseguição e durou até a época de Constantino. Foi uma perseguição terrível, principalmente os 2 últimos imperadores antes de Constantino, Décio, no ano 250, e Diocleciano, 2 imperadores que exerceram uma perseguição terrível sobre a igreja, aquela perseguição de 10 dias, que é um período completo. Então, para muitos, Esmirna é a igreja martirizada. Pérgamo seria a igreja imperial, onde está o trono de Satanás. Então, muitos veem a mistura da igreja com o Estado. A partir do ano 313, Constantino conquistou Roma, né, ganhou uma batalha e aí oficializou o cristianismo como religião oficial. Então, Pérgamo seria a igreja imperial do tempo que Constantino declara como igreja até o ano 500. Tiatira seria a igreja papal, a igreja quando toma a forma mais católica, não é? Papal, que vai do ano 600 até o ano 1200 ou 1300. Sardes seria a igreja reformada, que estava morta e agora começa a reforma, mas continua sem o Espírito até o ano 1700. Filadélfia seria e representaria a igreja evangélica, que vai do ano 1700, com as missões batista e metodista, o movimento wesleyano, até a presente era. Acredita que Filadélfia é a igreja fiel que será arrebatada, enquanto que Laodiceia é a igreja apóstata, que trancou Jesus para o lado de fora, independente de Deus, a igreja que tudo vale, não é? Então, olhando no plano futurista, é essa condição. Éfeso, a igreja apostólica. Esmirna, a igreja martirizada. Pérgamo, a igreja imperial.
Tiatira, a igreja católica ou medieval. Sardes, a igreja reformada. Filadélfia, a igreja evangélica. Laodiceia, a igreja apóstata. E aqui as datas dessas igrejas. E isso na interpretação futurista. Essas igrejas de fato existiram. João escreveu a condição delas, mas na interpretação futurista enxerga como o templo da igreja. Olhando novamente, igreja apostólica, a igreja do primeiro século, a igreja perseguida do primeiro ao quarto, a igreja imperial do quarto ao quinto século, ou sexto, a igreja papal do sexto ao 16º século, até a reforma, a igreja reformada do 16º século, até o tempo presente, que ainda existe, a igreja evangélica do 17º ao tempo presente, a igreja liberal ou apóstata do 19º ao tempo presente. Está aí um resumo da Carta às 7 Igrejas, uma visão futurista, não que essas igrejas não existiram, e se você for à Turquia pode visitar. Eu tive a felicidade de estar em 2 cidades, Éfeso e Esmirna, Estive nas ruínas da antiga cidade de Éfeso, estive também na nova cidade, onde se encontra o túmulo de João, o apóstolo que escreveu essas cartas. Capítulo 1, Cristo glorificado. Capítulo 2, carta a 4 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Capítulo 3, carta a mais 3 igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Com isso, nós terminamos esse comentário de Apocalipse, capítulo 3. Que Deus te abençoe. Nós agora vamos entrar no capítulo 4, vamos sair da terra e ir para o céu. Vamos ter uma visão da corte celestial, do trono de Deus, do trono daquele que se assenta. No capítulo 4, sobre o trono, algo maravilhoso. Não perca o próximo capítulo. E agora o livro começa a ficar interessante, cheio de visões, cheio de imagens, cheio de criaturas diante do trono, interpretações maravilhosas, não é? Eu acredito que João foi tendo essas revelações e foi escrevendo até que ficou a revelação completa. Muito bem, que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Divulgue o nosso canal, mande os vídeos para amigos, familiares, estude a Bíblia, estude as Escrituras, conheça mais e mais da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.